Paz, meus amados, shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui para nossa segunda aula de hoje. Vamos falar um pouquinho estamos conversando sobre o enchimento do Espírito, né? Das duas formas que nós somos cheios do Espírito, e também a palavra enchimento, ela significa plenitude, né? Ser pleno no Espírito, ser cheio do Espírito Santo, ok? Primeiro ponto a gente falou sobre o pimpleme, e agora a gente vai falar sobre o enchimento plero. O que é o plero? É um empoderamento que você recebe do Espírito para andar no Espírito, para dar bom testemunho, ok? Quanto ao enchimento expresso por plero, observa-se de forma explícita que não está necessariamente relacionado com capacitação específica, mas sim parece estar mais relacionado com o bom testemunho, sendo equivalente a viver e andar no Espírito Santo, né? A palavra Gálatas capítulo 5, versículo 16, e Gálatas 5, versículo 25, e também Gálatas 5, versículo 22, você vai encontrar o estar na presença de Deus, né? Os Salmos 15, versículo 1 até o 5, e você vai ver que você vai ser ensinado como ser iluminado e estar na presença de Deus. Essa é a ideia explicitamente percebida em Atos capítulo 6, versículo 3, e em Atos capítulo 6, versículo 5, em Atos 11, capítulo 11, versículo 24, e também em Atos capítulo 13, versículo 52, e também em Efésios capítulo 5, versículo 18. O enchimento do Espírito Santo expresso pela palavra grega plero se encontra nessas passagens, né? O que é o que está relacionado ao enchimento do Espírito plero? É uma capacidade, né? Você é cheio do Espírito para andar no Espírito, para viver no Espírito, para dar bom testemunho, fazer boas escolhas, para você andar na presença, para você ter o discernimento, ter o entendimento, ter clareza, para você poder receber da palavra, ser nutrido das Escrituras, remover das Escrituras aquilo que você precisa. Então é esse empoderamento, né, que a gente recebe, que significa o plero, é ser empoderado para andar no Espírito, né? É a unção que você recebe para viver, né? Vamos pegar a vida de Elias e você vai entender melhor o que eu estou falando. Elias, quando ele vai na Babilônia, e ele profetiza que em 3 anos não haveria chuva, né? Ele foge para o rio Querite. O Espírito Santo diz para ele: vai para o rio Querite. Olha a unção levando ele para onde? Para o rio Querite. Era o único lugar que teria água, né? Era o único lugar que teria água. E lá no rio Querite, Deus envia quem? O corvo, para levar carne para Elias, comida para ele. Então Deus mantém Elias por 3 anos na beira do rio Querite com água e comida. A unção estava cuidando de Elias. Ele recebeu um empoderamento do Espírito para viver. Nesses 3 anos e meio você não vê Elias fazendo nada além do que ficar ali naquele lugar buscando a presença de Deus, orando e sendo cuidado pela presença. Você não vê Elias fazendo nada, né? Depois ele ouve a voz do Senhor falando para ele: Elias, vai até a Babilônia e profetiza, né? Virá chuva e tal, e desafia os profetas de Baal. Aquela história que a gente conhece, onde ele sobe, né, no Monte Carmelo e desafia os profetas de Baal. E aí de repente chove, né? Ele fala pro rei Acabe que era para se apurar, que de repente a chuva ia pegar na estrada. Você vê a unção cuidando de Elias, dando direcionamento, vai para cá, vai para lá. E aí ele diz assim, ele não queria ir, né? Porque estava bom ficar no rio Querite. Aí Deus falou para ele, então vou secar o rio.
Aí secou o Querite para ele ir. Tipo, ele empurrou Elias para ir, né? Então a unção começa a direcionar Elias para seguir. Olha como a unção é poderosa, ela vai te guiando, não só para você fazer nada, né? Trabalhar, ou orar por alguém, ou pregar ou não. Mas a unção te cuida, a unção te sustenta, a unção cuida do teu emocional, a unção cuida do teu físico, né? A unção te cura, te liberta, a unção te alimenta, a unção te empodera e a unção te envia, né? Então essa camada do poder de Deus, ela vem para que a gente possa viver, usufruir da presença de Deus, ser beneficiado por ela, né? A unção vai abrindo portas e também vai fechando portas. Então é essa capacidade, é esse empoderamento que está aqui escrito no Clero, né? Que você vai encontrar nessas passagens. É uma unção que é dada, que a gente gera ela no secreto para viver, né? Para nos sustentar. A presença de Deus nos sustenta, nos cuida, nos alimenta e também nos empodera para trabalhar, que é o que a gente viu na aula anterior, que fala do Pimpleme, que é uma capacitação para você fazer algo. É a unção que você recebe para servir o corpo, você divide, você transfere, você imparte. Mas a unção que você recebe para viver, você precisa guardar ela para você, gerar ela na sua vida para você poder ter o que você precisa. O sustento, a unção, ela vai trazer as finanças, ela vai fazer multiplicar, um milagre. Tudo isso acontece nessa unção que é para viver. É a capacidade. Aí Deus fala para Elias, vai lá na viúva de Sarepta, vai em Sarepta, tem uma viúva que eu já preparei para cuidar de você. Então você vai vendo em vários momentos a unção cuidando, né? Você vai ver na vida de Jesus a unção cuidando de Jesus. Os lugares que ele ficou, pessoas que vinham e ofertavam, pessoas abençoavam, pessoas liberavam, entendeu? Pessoas se levantavam para orar por ele. A gente vê isso acontecendo inúmeras vezes nas escrituras. Só que a gente não entende por quê, né? Como que a gente faz isso, né? Para gerar isso, é no secreto. Aprendendo a cultivar a presença, cultivar a presença. Uma das coisas que Deus falou para Adão no jardim, cultivar e guardar. Cultiva o jardim, cultiva o lugar da presença. Cultiva a presença de Deus. Às vezes a gente vai para o lugar secreto somente para orar por alguém, fazer alguma coisa. Às vezes a gente precisa jejuar só para estar com Deus. Orar só para estar com Ele. Senhor, me ajuda a estar contigo, desfrutar da tua presença, desfrutar do lugar secreto, desfrutar de uma boa leitura, ser alimentado, ler a palavra não para pregar para alguém, mas ler a palavra para se alimentar. Crescer nas escrituras, crescer na revelação, crescer na unção, crescer na generosidade. São níveis que a unção te ajuda, porque por nós mesmos a gente não consegue. Muitas vezes o nosso coração é cheio de escamas, nosso coração é enganoso, nosso coração muitas vezes ele é ganancioso, ele é avarento, ele é apegado em coisas. Então a unção vem e nos capacita a ser generosos, ser fiéis, a honrar a Deus, a caminhar nos princípios. É a unção que Deus nos deu para viver, para andar no Senhor, para estar nele em todo o tempo, ok? Então a gente vai ver essa unção em Jesus, sendo cheio do Clero, cheio do Espírito Santo, e foi guiado até o deserto. Ele foi cheio, e quando ele foi cheio, a unção levou ele para o deserto. Para quê? Para vencer. Os discípulos deveriam escolher homens atestados, né? Sendo cheios, né? Empoderados do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 3. A gente vai encontrar essa passagem poderosa, né? Atos capítulo 6, versículo 3. Onde os discípulos tinham que ser cheios do empoderamento do Espírito para ser chamados. Ok? Estevão era cheio, era empoderado de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. Barnabé era um homem bom, ele era cheio do empoderamento do Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 24. Os discípulos continuavam cheios, empoderados de alegria, né? A palavra alegria é xará, xará.
e do Espírito. Atos capítulo 13, versículo 52. O que acontece? A unção que você gera para viver, ela te dá alegria, é o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito de Gálatas 5, eles são gerados pela unção que você gera no secreto: paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, generosidade. Tudo isso é gerado no lugar secreto, onde você tem uma vida com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito, empurrado para esse lugar de frutificação, onde o Espírito trabalha em você, o Espírito alimenta suas raízes em Deus para você gerar frutos poderosos. Os frutos que a árvore libera não começa nos galhos, começa na raiz. Uma boa alimentação, uma boa nutrição vai te gerar frutos poderosos. Quanto mais a terra é boa, mais a árvore dá frutos poderosos, lindos, maravilhosos. Então pega isso, querido, que os frutos começam na raiz, uma boa alimentação, a unção que te leva para viver em Deus. Amém? Deus abençoe a todos.